Hoje, vamos analisar um caso do início do século XX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. George Bailey nasceu na pequena cidade de Whitefield, no condado de Lincoln, no estado do Maine. Quando terminou seus estudos, ele começou a trabalhar e, ainda jovem, se casou com uma moça de Lynn, em Massachusetts. Eles viveram juntos na cidade de Alna, no Maine, onde a esposa de George deu à luz 2 filhos, antes que a tragédia acontecesse e a pobre jovem viesse a falecer. Após a morte de sua esposa, George se viu envolto em uma onda avassaladora de tristeza. Restando com 2 filhos pequenos, ele enfrentou os desafios da paternidade solo, lidando com a nova realidade de criá-los sozinho. Incapaz de fazer isso, ele se casou novamente, desta vez com uma jovem chamada Senhorita Abby Hilton, que veio da cidade vizinha de Wiscasset. Aqui, George começou a trabalhar como ferreiro e, nos anos seguintes, Abby deu à luz 4 filhos. O casamento, no entanto, enfrentou muitos problemas e, na primavera de 1897, George abandonou sua família ao iniciar um relacionamento com a senhorita Susie Young, meia-irmã de sua esposa. Essa partida repentina deixou a senhora Abby Bailey em uma situação difícil. Aparentemente abandonada pelo marido, agora ela tinha a tarefa de sustentar a si mesma e 6 filhos para garantir o bem-estar deles. Em meio à turbulência, ela tomou a dolorosa decisão de colocar as crianças com famílias em Whitefield e Wiscasset. Apesar da adversidade, ela acabou conseguindo emprego como governanta, ansioso para sair da cidade e evitar as complicações de deixar sua esposa na companhia da senhorita Young. George foi morar em Saugus, na residência de um cavalheiro chamado Sr. Henry O. Mitchell. No entanto, em outubro de 1897 surgiu a oportunidade para ele alugar a Breakheart Hill Farm, uma propriedade de 18 acres, situada dentro da vasta floresta de Breakheart Hill. Isso foi possível graças à Associação Florestal com sede em Lynn, com a condição de que ele aceitasse a responsabilidade de supervisionar os acampamentos de caça dentro da floresta, o que lhe renderia uma renda modesta, mas bem-vinda de 20 centavos por hora. Nos 2 anos seguintes, tudo parecia ir muito bem para Sr. George Bailey e Senhorita Susie Young. No ano de 1899, um homem chamado Sr. John Courtney Best foi contratado para ajudar na fazenda. O Sr. Best nasceu em 8 de abril de 1865 na cidade de Sackville, em New Brunswick. Crescendo como um dos 9 filhos, seus primeiros anos foram uma mistura de educação formal até os 12 anos e trabalho prático na fazenda, o que lhe proporcionou uma forte ética de trabalho. Durante esses anos, seu talento excepcional como atirador o destacou e lhe rendeu muito reconhecimento na comunidade. Após se formar, ele trabalhou 10 anos na fazenda do Sr. Alfred Ayres, grande amigo de seu pai. No entanto, o trabalho na fazenda não pagava muito bem e, na tentativa de ganhar mais dinheiro, ele começou a buscar oportunidades de emprego alternativas. Nos anos seguintes, ele trabalhou em uma fábrica de sapatos, em uma mercearia e em um hotel local de Sackville. O ponto de virada na vida de John Best aconteceu em 1891, quando sua irmã, Sra. Nettie Stiles, fez uma viagem de volta à sua cidade natal, Sackville. Da casa que compartilhava com o marido em Lynn, ela contou ao irmão sobre as fábricas e a indústria da cidade e sugeriu que John a acompanhasse na viagem de volta. Ele concordou e, uma vez em Lynn, decidiu ficar. Logo encontrou emprego na J.B. Renton, uma fabricante de saltos, e parecia que tudo estava indo bem para ele. No entanto, o ano de 1898 trouxe desafios inesperados, pois John enfrentou acusações de agressão que resultaram em uma sentença de 4 meses cumprida na Casa de Correção de Salem. Sem se deixar abater, ao ser libertado, ele voltou para Lynn e conseguiu emprego em outro fabricante de saltos. Por fim, porém, ele voltou a trabalhar na J.B. Renton até que os operários da fábrica entraram em greve em 1899. No final do século XIX e início do século XX, os sindicatos trabalhistas nos Estados Unidos da América estavam em ascensão. Eles abordavam questões como longas jornadas de trabalho e salários inadequados. No entanto, na época, o ambiente jurídico não era particularmente favorável aos sindicatos. Decisões judiciais costumavam favorecer empregadores, restringindo o direito dos trabalhadores de fazer greve. Além disso,
O sentimento antissindical entre alguns segmentos do público e formuladores de políticas complicava ainda mais o esforço dos sindicatos. Os trabalhadores da J.B. Rentons entraram em greve, levando os funcionários a depender do baixo pagamento recebido durante a paralisação. E como muitos dos que trabalhavam lá, John Courtney Best enfrentou dificuldades financeiras, já que agora estava sem uma renda adequada. É por isso que durante a greve, ele conseguiu um emprego na modesta fazenda Breakheart Hill, de propriedade do Sr. George Bailey. Seu período na fazenda durou 1 mês, até o fim da greve, o que o levou a retornar a J.B. Rentons em maio de 1900. Desencantado com o ambiente industrial, ele abraçou de corpo e alma o trabalho em tempo integral na fazenda com o Sr. Bailey. Os dois homens concordaram que o Sr. Best faria metade do cultivo na fazenda em troca de um quarto para dormir e metade dos lucros das colheitas. Em meio à paisagem pitoresca de Breakheart Hill, uma relação complexa começou a se desenrolar entre George Bailey, Susie Young e John Best. Na superfície, o trio projetava uma imagem de união, trabalhando lado a lado, mas por trás da fachada de tranquilidade fervilhavam algumas tensões não ditas. O Sr. Best expressou dúvidas sobre o tratamento que o Sr. Bailey dava aos animais da fazenda e questionou a transparência de seus negócios financeiros. O Sr. Bailey, por sua vez, fez acusações contra o Sr. Best, citando uma suposta preguiça e um aparente problema com álcool. As complexidades dessas dinâmicas foram reveladas por meio da gestão estratégica das finanças do Sr. Best pelo Sr. Bailey. O pagamento não era feito prontamente, mas sim taticamente adiado até após a venda das colheitas, uma medida calculada para evitar que os ganhos do Sr. Best fossem desperdiçados. No Saloon Local, George Bailey alocava cuidadosamente fundos limitados para equipamentos agrícolas, reconhecendo a tendência do Sr. Best de dissipar dinheiro em atividades menos produtivas. A situação estava longe de ser boa. Era uma situação de mágoas não resolvidas, problemas financeiros e desentendimentos que prejudicavam suas interações. Também era prejudicial à prosperidade da fazenda. No dia 27 de setembro de 1900, a senhorita Young deixou Breakheart Hill para cuidar de sua mãe doente em Wisconsin. George Bailey optou por não acompanhá-la, sua relutância enraizada nas circunstâncias de sua partida apressada anterior da cidade. Em vez disso, ela foi sozinha, acompanhada por seu filho pequeno. Consequentemente, George Bailey e John Best se viram tentando trabalhar juntos, sem a influência calmante da senhorita Young. Tudo parecia estar em paz até segunda-feira, 8 de outubro. Naquela noite, ocorreram distúrbios inesperados entre 21 horas e 30 e 21 horas e 42 tiros distintos romperam o silêncio por volta das 22 horas. Hannah Hawks, uma moradora idosa que vivia na estrada que levava à fazenda, ouviu a saída apressada de uma carruagem vindo da direção da fazenda em direção à sua casa. Mais tarde naquela noite, ela foi despertada de seu sono pelo retorno da carruagem, ecoando uma jornada misteriosa sob o manto da escuridão. Mais distante, em Lynn, a senhora Aura Bed, que morava perto do lago Floating Bridge, vivenciou um episódio incomum por volta da 1h30 da manhã. O ruído rítmico de uma carroça chamou sua atenção e, ao se levantar, ela a observou passando em frente à sua casa. O som distinto dos cascos do cavalo nas tábuas da ponte acompanhou a carroça até ela chegar ao meio do caminho. Após 5 minutos de silêncio, ela ouviu o cavalo sendo conduzido de volta pela ponte, seguido pelo retorno da carroça passando novamente em frente à sua casa. O barulho peculiar que fazia ao passar sugeria que talvez tivesse uma roda solta. No dia seguinte, terça-feira, 9 de outubro, o Sr. Bailey não foi visto em lugar algum, deixando todos aparentemente preocupados com seu paradeiro. O Sr. Best foi até as casas de seus vizinhos, Sarah Rowe, Simon McKenna e Annie Dwyer, para perguntar se eles o tinham visto. Um sentimento de inquietação acompanhava suas perguntas, suas palavras carregando o peso da preocupação. Ele lhes disse que o Sr. Bailey não era visto desde as 8 horas da noite anterior. Enquanto isso, o Sr. James W. Thomas havia notado uma fogueira no quintal da fazenda Breakheart Hill. Embora não fosse algo inédito, era bastante incomum haver uma fogueira tão perto da casa. Ele foi investigar e, enquanto as chamas tremeluziam, percebeu o que parecia ser um fragmento de uma manta de cavalo escondido nas brasas.
Somando ao mistério que se desenrolava, estavam as observações atentas de Johnny Mitchell e Winnie Rowe, os jovens assistentes da fazenda. Eles já haviam notado que 2 mantas de cavalo estavam desaparecidos, o que era muito estranho, pois sempre eram guardados no mesmo lugar. Mesmo sem registro oficial, a notícia do desaparecimento do Sr. George Bailey logo se espalhou pela região. O Sr. Clough, coproprietário da propriedade, ficou sabendo desses boatos. A especulação aumentou, com alguns alegando que o Sr. Best, agora sozinho na fazenda, estava negligenciando o gado devido à embriaguez frequente. Movido por uma mistura de curiosidade e preocupação, o Sr. Clough visitou a propriedade e teve uma conversa direta com o Sr. Best. Em uma troca franca, o Sr. Best apresentou a ideia de que o Sr. Bailey havia fugido, alegando uma prisão iminente por abandonar sua esposa e 6 filhos. No dia 17 de outubro, a tranquilidade do lago Floating Bridge foi quebrada por uma descoberta macabra. O torso de um homem escondido dentro de um saco. 2 perfurações de bala atravessaram o corpo. A suspeita pairava no ar, um sussurro de que essa descoberta horrível poderia ser do Sr. George Bailey. A polícia foi direto à fazenda Breakheart Hill para falar com o Sr. John Best. Eles pediram para que ele voltasse com eles à delegacia e lhe deram a tarefa angustiante de tentar identificar o corpo. No entanto, antes de assumir esse dever sombrio, ele pegou uma garrafa de uísque pela metade e rapidamente consumiu seu conteúdo. Talvez uma indulgência frenética na bebida. Para ajudar a enfrentar sua tristeza iminente com apreensão, o Sr. Best confirmou que as roupas jogadas sobre o infeliz cadáver pertenciam ao Sr. George Bailey. O dia ficou ainda mais tenso quando encontraram as pernas do homem malfadado. O chefe de polícia de Saugus, Charles Thompson, confirmou posteriormente a identificação feita pelo Sr. Best e, com uma precisão assustadora, combinaram a altura, cor do cabelo e tamanho do sapato do cadáver com os do desaparecido Sr. Bailey. A saga sombria se aprofundou quando um sapateiro chamado Sr. Darius W. Brewer emprestou sua experiência à descoberta macabra, atestando que os sapatos pertenciam sem dúvida ao Sr. George Bailey. Acrescentando um toque comovente, uma pequena bolsa de relógio que havia sido meticulosamente confeccionada pela Srta. Young foi encontrada no corpo. Quando as sacolas que cobriam os restos do Sr. George Bailey foram reveladas, uma descoberta arrepiante veio à tona. Elas traziam a marca distinta da empresa E.A.J.S. & Sons, com as palavras feno e grãos escritas nelas. Esse era justamente o fornecedor constantemente preferido por George Bailey. Ao investigar na fazenda, a polícia encontrou uma série de sacos assustadoramente idênticos, lançando uma sombra sinistra sobre a paisagem e aprofundando o mistério em torno da trágica morte do Sr. George Bailey. George Neal, da Polícia Estadual de Massachusetts, liderou a investigação com a ajuda de oficiais de Lynn e Saugus. Após a identificação do corpo, a polícia solicitou permissão ao Sr. Best para revistar a casa, um pedido ao qual ele concordou, e forneceu-lhes lanternas para a tarefa. Durante a busca, uma descoberta profunda ocorreu. Uma das 2 balas retiradas do corpo correspondia ao cano de um rifle encontrado na fazenda. A análise da arma de fogo sugeriu que havia ocorrido um disparo recente. No entanto, o Sr. Best insistiu que a arma havia disparado acidentalmente cerca de uma semana antes. Um exame mais minucioso da casa revelou detalhes perturbadores, incluindo manchas de sangue no carpete, no papel de parede e no parapeito da janela do quarto do Sr. Best. Quando questionado sobre essas marcas sinistras, o Sr. Best assegurou aos policiais que elas já estavam lá desde que ele se mudou. À luz dessas descobertas, o Sr. John Best foi preso sob suspeita de assassinato no dia seguinte. Acrescentou mais uma camada ao enigma quando a polícia percebeu a remoção deliberada de várias pedras da parede. Notavelmente, essas pedras correspondiam tanto à cor quanto à composição geológica daquelas que haviam sido colocadas nos sacos usados para afundar o corpo do Sr. Bailey. No dia 18 de outubro, o Dr. Pinkman determinou que a data do assassinato foi 8 de outubro. Ele fez essa suposição com base no conteúdo estomacal do homem falecido. A trajetória da bala sugeriu que o Sr. Bailey, sentado, foi baleado em um ângulo de 45 graus. O Dr. Pinkman acrescentou que o sangramento interno pode explicar por que nenhum sangue foi encontrado no local do disparo. No entanto,
Ele continuou dizendo que a área onde os membros foram decepados estaria coberta de sangue. Então, com essa informação, a polícia decidiu focar em encontrar esse local. Um cartucho encontrado sob a janela de um celeiro apoiou a teoria de que o Sr. Bailey foi baleado enquanto estava sentado em sua carroça. Mais tarde, no entanto, após descobrirem o sobretudo do Sr. Bailey em seu quarto, a polícia mudou a teoria e decidiu que o tiro aconteceu na cozinha. Depois, a teoria mudou novamente quando foi proposto que o Sr. Bailey foi baleado enquanto subia as escadas do porão do celeiro. A senhorita Young retornou do Maine em 22 de outubro, sua dor era muito evidente. Ela conversou com os detetives. Ela mostrou as manchas de sangue no chão e paredes do depósito, dizendo que antes não existiam. Quando ela saiu, disse aos policiais que parecia que alguém havia limpado o chão recentemente. Quando a polícia examinou a área, suspeitou que ali devia ter sido onde o corpo do Sr. Bailey foi desmembrado. O julgamento do Sr. John Courtney Best começou em 18 de março de 1901 e um clima de expectativa tomou conta do tribunal, com a imprensa e o público fascinados pelo desenrolar do caso. No entanto, só no quinto dia desse fascinante espetáculo jurídico é que a narrativa tomou um rumo realmente envolvente. O Sr. William H. Stiles, cunhado do acusado, subiu ao banco das testemunhas e revelou uma conversa que teve com o réu. Ele disse que o Sr. Best havia revelado a existência de bens escondidos, incluindo um relógio, guardados no porão do celeiro. Ele acrescentou que seu cunhado havia lhe pedido para jogar o relógio o mais longe possível, na linha da maré baixa. O Sr. Stiles continuou dizendo que o Sr. Best não disse a quem o relógio pertencia, mas mencionou que se fosse encontrado, isso levaria à sua ruína. Após essa revelação surpreendente, as autoridades foram imediatamente até a fazenda Breakheart Hill. Após uma busca, eles encontraram lá, escondido entre as vigas, um pacote cuidadosamente embrulhado em jornal que continha um valioso relógio de ouro, $75 em dinheiro, um canivete e um fragmento de um casaco de couro que lembrava a roupa do Sr. Bailey no dia de sua morte. Um cavalheiro chamado Sr. Oakes, M. Sr. Palmer, que era um relojoeiro respeitável de Pittston, no condado de Kennebec, no Maine, forneceu um testemunho indicando que o número de série do relógio correspondia ao de um relógio que o Sr. Bailey havia lhe confiado para conserto 2 vezes em 1891. Em resposta às perguntas sobre o relógio, o Sr. Best disse ao tribunal que só o adquiriu depois que o Sr. Bailey havia desaparecido. Ele insistiu que o falecido lhe devia dinheiro e ele via isso como a única maneira de recuperar a dívida. O julgamento chegou ao fim no dia 28 de março. A imprensa e o público aguardavam ansiosamente o veredito do júri. Após 6 horas de expectativa, o júri retornou para declarar o réu, Sr. John Courtney Best, culpado pelo assassinato do Sr. George Bailey, e o juiz o sentenciou à morte. Houve os recursos habituais, mas todos foram rejeitados. No dia 28 de agosto de 1902, o Sr. John Courtney Best foi transferido da prisão de Salem para a penitenciária estadual de Charlestown. Sua execução ocorreu lá no dia 9 de setembro, durante a qual ele manteve a compostura e se absteve de pronunciar quaisquer palavras finais. Uma carta que ele havia escrito para seus pais pouco antes de sua execução foi revelada ao público em 20 de setembro. Na carta, ele detalhou o estado de seus assuntos pessoais e, mais uma vez, afirmou sua inocência. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.